Ele apontou a luneta para o céu, e a fé ergueu um tribunal contra ele. O que vale mais, a verdade observada ou o dogma proclamado? Quem decide o limite da curiosidade? A ciência é rebeldia ou obediência ao universo? Em 6 episódios, seguiremos Galileu da juventude inquieta ao banco dos réus. E você, teria coragem de olhar, mesmo sabendo o preço? Na sombria sala da Inquisição, tochas tremulam e o vento frio atravessa as frestas das paredes de pedra. Galileu Galilei está diante de cardeais que o acusam de heresia por ter afirmado que a Terra se move em torno do Sol. Um dos inquisidores pergunta se ele renega aquilo que defendeu. Galileu Galilei, dizem que sua descoberta afrontam a Santa Igreja. Minhas observações são fruto de evidências, não de heresia. Você renega suas descobertas? O polêmico. Nossa história começa com um vislumbre da vida de Galileu Galilei, marcada por descobertas ousadas e conflitos intensos. Antes de se tornar o homem que enfrentaria a Inquisição e desafiaria os dogmas de sua época, Galileu foi um jovem inquieto, um polemista nato, movido pela curiosidade e pela coragem de contestar o pensamento dominante. Desde cedo, ele não apenas fazia perguntas, ele provocava respostas. Nascido em Pisa, em 1564, Galileu cresceu em uma família de músicos e intelectuais modestos. Naquele tempo, Pisa era uma cidade marcada por contrastes. Embora já não vivesse o auge de sua glória como república marítima, ainda carregava o prestígio de seu passado naval e comercial. Situada às margens do rio Arno, a cidade era conhecida por sua arquitetura românica, suas praças movimentadas e pela presença de uma das universidades mais respeitadas da Itália. Um centro de saber que atraía estudantes e pensadores de toda a Toscana. A famosa torre inclinada, já parcialmente construída, começava a se tornar símbolo da engenhosidade e das imperfeições humanas. Pisa era também um lugar onde tradição e fé moldavam o pensamento, e onde o ensino ainda se apoiava fortemente nas ideias de Aristóteles e na autoridade da Igreja. Foi nesse ambiente, entre catedrais imponentes e salas de aula conservadoras, que Galileu começou a observar o mundo com olhos diferentes. Desde cedo, demonstrava uma mente afiada e uma tendência à rebeldia intelectual. Ele não aceitava verdades prontas. Enquanto seus colegas repetiam os ensinamentos de Aristóteles, Galileu fazia perguntas embaraçosas. Por que os corpos caem? E se eu testar isso? Na Universidade de Pisa, ele se destacava não por sua obediência, mas por sua ousadia. Heston, um de seus biógrafos, descreve um jovem Galileu que observa o mundo com olhos de engenheiro e espírito de filósofo. Ele começa a desenvolver o método experimental, algo revolucionário para a época, e realiza o famoso experimento da Torre de Pisa, onde demonstra que objetos de diferentes massas caem com a mesma aceleração. Até esse momento, Galileu é um provocador nato, alguém que desde o início estava disposto a desafiar os pilares do pensamento tradicional. Não por vaidade, mas por convicção. Da medicina à matemática. Galileu Galilei iniciou sua trajetória acadêmica com um destino bem diferente do que viria a marcar a história da ciência. Em 1580, atendendo ao desejo do pai, matriculou-se na Universidade de Pisa para estudar medicina, uma profissão prestigiada e financeiramente segura.
Embora tivesse considerado o sacerdócio, foi a medicina que o afastou temporariamente da matemática vista como uma carreira de menor valor econômico. Durante seus estudos, um simples momento de observação mudou tudo. Em 1581, ao notar o movimento regular de um candelabro oscilando em uma igreja, Galileu comparou o ritmo ao seu próprio pulso e percebeu que o tempo de oscilação permanecia constante, independentemente da amplitude. Ao testar essa ideia com pêndulos em casa, confirmou a sincronia dos movimentos. Esse experimento, ainda rudimentar, revelou seu talento para perceber padrões físicos e abriu caminho para sua mudança de rumo. Pouco depois, ao assistir acidentalmente a uma aula de geometria, Galileu se encantou com o raciocínio matemático. Convencido de que ali estava sua verdadeira vocação, persuadiu o pai a permitir sua transição para os estudos de matemática e filosofia natural. A partir daí, mergulhou em invenções e publicações, como o termoscópio e a balança hidrostática, ganhando reconhecimento no meio acadêmico. Também se envolveu com as artes, ensinando perspectiva e claro escuro na Academia delle Arti del Disegno, onde iniciou uma amizade com o pintor Sigali. Em 1589, foi nomeado professor de matemática em Pisa, e após a morte do pai, assumiu responsabilidades familiares. Em 1592, mudou-se para Pádua, onde permaneceu por quase 20 anos ensinando e pesquisando. Lá, fez avanços em cinemática, resistência dos materiais e astronomia, além de ser pioneiro no uso científico do telescópio, instrumento que ampliaria radicalmente a visão humana sobre o universo. Galileu combinava observação precisa com análise matemática, rompendo com os métodos qualitativos da época. Influenciado pela tradição musical pitagórica, via na matemática a linguagem da natureza. Em Il Saggiatore, escreveu que o universo está escrito em figuras geométricas. Ao estudar o movimento dos projéteis, demonstrou que sua trajetória ideal seria uma parábola, antecipando conceitos fundamentais da física moderna. Assim, o jovem que começou na medicina tornou-se um dos fundadores da ciência experimental, guiado não pela fé, mas pela razão. O braço de Lúcifer. O céu sempre foi visto como morada dos deuses, palco da perfeição, intocável. Mas para Galileu Galilei, o céu era um lugar que podia e devia ser observado. Com lentes rudimentares e mãos inquietas, ele começou a mirar o firmamento não com reverência, mas com curiosidade. E foi aí que tudo começou a mudar. Nas universidades europeias do século XVI, o modelo dominante para explicar o cosmos ainda era o de Aristóteles, reforçado pela visão geocêntrica de Ptolomeu. Segundo essa concepção, a Terra ocupava o centro do universo, imóvel, enquanto todos os corpos celestes, perfeitos e esféricos, giravam em torno dela em círculos perfeitos. O céu era considerado imutável, incorruptível, uma esfera divina separada do mundo terrestre, que era imperfeito e sujeito à mudança. Essa visão não era apenas uma teoria científica, era uma estrutura filosófica e teológica profundamente enraizada. Questioná-la significava, em muitos casos, desafiar a própria ordem do mundo, por extensão, a autoridade da Igreja. Nas salas de aula, os estudantes aprendiam que a observação direta era secundária diante da lógica aristotélica. A verdade vinha dos textos antigos, não dos olhos. Foi nesse contexto que Galileu fez algo radical. Ele olhou. Inspirado por relatos sobre uma luneta inventada na Holanda, Galileu construiu seu próprio instrumento, o que ele chamaria de perspicillum. Mas não se limitou a copiar, ele aprimorou o modelo, aumentou sua capacidade de ampliação. Pela primeira vez, apontou-o para o céu. O que viu desafiava tudo o que lhe haviam ensinado. Ele observou crateras na Lua, provando que ela não era lisa nem perfeita. Descobriu 4 luas orbitando Júpiter, mostrando que nem tudo girava em torno da Terra. Viu fases em Vênus, que só faziam sentido se o planeta orbitasse o Sol. E notou manchas solares em constante movimento, revelando que até o Sol, símbolo da perfeição, era dinâmico e imperfeito. Essas observações não eram apenas descobertas astronômicas. Eram evidências contra o modelo aristotélico, contra a ideia de um cosmos ordenado por círculos perfeitos e hierarquias imutáveis. Galileu não buscava conflito religioso, mas sua insistência em olhar e registrar o que via o tornava perigoso. Ele não apenas pensava diferente, ele provava diferente. James Heston Jr. chama esse momento de o braço de Lúcifer, não por maldade, mas pelo peso simbólico que recaía sobre quem ousa tocar o desconhecido. Galileu ainda não era réu, mas já era observado.
já era temido. Já era, aos olhos da autoridade, um herege em potencial. Este episódio marca o início de um dilema que o acompanharia até o fim da vida: como defender a verdade científica sem ser esmagado pelo poder religioso? A resposta ainda não veio. Mas o conflito já estava escrito nas estrelas. A Pedra do Filósofo. No início do século XVII, Galileu Galilei já não era apenas um professor respeitado, ele se tornava uma figura pública, admirada e temida. Com o aperfeiçoamento do telescópio e a publicação dos Sidereus Nuncius em 1610, Galileu revelava ao mundo um céu que ninguém havia visto antes: crateras na Lua, luas orbitando Júpiter, e uma infinidade de estrelas invisíveis ao olho nu. Essas descobertas não apenas maravilhavam, mas desafiavam séculos de crença. Pela primeira vez, o céu deixava de ser símbolo da perfeição divina e passava a ser um campo de estudo empírico. A obra causou um impacto imediato. Galileu foi convidado a Florença para se tornar matemático e filósofo da corte dos Médici, um título raro e prestigioso. Sua entrada na corte não foi apenas científica, mas política. Ao dedicar suas descobertas ao jovem Cosimo II de Médici, Galileu selava uma aliança estratégica: proteção aristocrática em troca de prestígio intelectual. Ele sabia que, para enfrentar a resistência da Igreja, precisaria mais do que argumentos, precisaria aliados. Mas a ascensão trouxe riscos. Ao mesmo tempo em que era celebrado por príncipes e acadêmicos, Galileu começava a atrair a atenção da Inquisição. Suas observações contradiziam diretamente o modelo geocêntrico defendido pela Igreja. E embora ele ainda não afirmasse abertamente que a Terra girava em torno do Sol, suas evidências apontavam nessa direção. O filósofo natural tornava-se, aos poucos, um símbolo de subversão. Galileu, no entanto, não recuava. Ele ampliava suas pesquisas, escrevia cartas, debatia com teólogos e buscava apoio entre os intelectuais europeus. Sua postura era clara: a verdade não deveria se curvar à autoridade. A ciência, dizia ele, precisava de liberdade para observar, medir e concluir. Essa convicção o tornava não apenas um cientista, mas um pensador moderno, alguém que via na razão o verdadeiro instrumento de fé. O título do capítulo, A Pedra do Filósofo, evoca a busca alquímica pela substância capaz de transformar metais em ouro. Para Galileu, a Pedra do Filósofo não era um objeto místico, mas a própria razão. Com ela, ele transformava o olhar humano sobre o universo. E embora ainda estivesse longe do julgamento, o caminho já estava traçado. Galileu havia deixado de ser apenas um observador do céu. Tornará-se o homem que ousava reescrevê-la. O julgamento do século. Em 1632, Galileu Galilei publicou sua obra mais ousada, Diálogo sobre os dois sistemas do mundo. Escrita como uma conversa entre três personagens: Salviati, defensor do heliocentrismo; Sagredo, o curioso neutro; e Simplício, o defensor do geocentrismo, o livro expunha, com ironia e precisão, as falhas do modelo aristotélico e as evidências a favor de Copérnico. Embora Galileu tivesse recebido permissão para tratar do tema como hipótese, o tom da obra deixava claro que ele não estava apenas especulando. Estava defendendo uma verdade. A reação foi imediata. A Inquisição, já desconfiada de Galileu desde sua advertência em 1616, viu no diálogo uma afronta direta. O personagem Simplício, que repetia os argumentos da Igreja, parecia uma caricatura, e muitos viram nele uma alusão ao próprio Papa Urbano VIII, antes aliado de Galileu. A obra, que deveria ser um tratado filosófico, tornou-se uma peça política. E Galileu, aos 68 anos, foi convocado a Roma para responder por suas ideias. O julgamento foi mais do que um embate entre ciência e fé. Foi um jogo de poder, influência e sobrevivência. Na sombria sala da Inquisição,
Tochas tremulam e o vento frio atravessa as frestas das paredes de pedra. Galileu Galilei está diante de cardeais que o acusam de heresia por ter afirmado que a Terra se move em torno do Sol. Um dos inquisidores pergunta se ele renega aquilo que defendeu. Galileu Galilei. Dizem que sua descoberta afrontam a Santa Igreja. Minhas observações são fruto de evidências, não de heresia. Você renega suas descobertas? Galileu tentou se defender alegando que o livro não afirmava o heliocentrismo como verdade, mas apenas o discutia. Apresentou cartas, licenças e argumentos técnicos. Mas os inquisidores não estavam interessados em nuances. Eles queriam uma retratação. Queriam silêncio. Durante os interrogatórios, Galileu foi pressionado, isolado e humilhado. Embora não tenha sido torturado fisicamente, o medo era real. A ameaça pairava sobre ele como uma sombra. Em junho de 1633, diante do tribunal, Galileu foi obrigado a abjurar suas ideias. A frase atribuída a ele, "e por si move", e, no entanto, ela se move, talvez nunca tenha sido dita naquele momento, mas ecoa como símbolo de resistência. Condenado à prisão domiciliar, Galileu foi enviado para sua casa em Arcetri, perto de Florença. Lá, já idoso e com a saúde debilitada, continuou a escrever e estudar. Mesmo cego, ditou sua última obra, Discorsi de Mostrazioni Mathematici, publicada fora da Itália. O julgamento não apagou sua voz, apenas a confinou. O episódio marca o ápice da tensão entre razão e dogma. Galileu não foi condenado por falta de provas, mas por excesso de coragem. Seu julgamento não foi apenas o de um homem, mas o de uma ideia, a de que o universo podia ser compreendido por meio da observação, da matemática e da dúvida. E essa ideia, mesmo sob censura, continuaria a se mover. O prisioneiro de Arcetri. Após o julgamento de 1633, Galileu Galilei não foi lançado em masmorras, mas condenado à prisão domiciliar. Seu novo mundo se restringia às paredes da Vila e o Gioiello, em Arcetri, nos arredores de Florença. Ali, isolado do debate público e da vida acadêmica, ele enfrentaria seus últimos anos com a mesma inquietação que o acompanhou desde jovem, agora, porém, em silêncio imposto. A casa era modesta, cercada por colinas e oliveiras, longe da efervescência das cortes e universidades. Galileu, já idoso e com a saúde debilitada, viu sua visão se apagar aos poucos até a cegueira total. Mas mesmo sem enxergar o céu, ele continuava a vê-lo com a mente. Ditava ideias, revisava conceitos e organizava pensamentos com a ajuda de discípulos e familiares. A ciência, para ele, não dependia da liberdade física, apenas da liberdade de pensar. Foi nesse período que ele escreveu sua última grande obra, Discorsi di Mostrazioni Mathematici intorno ad un nuove scienze. Publicada em 1638, fora da Itália, a obra consolidava seus estudos sobre resistência dos materiais e cinemática, temas que ele havia desenvolvido desde os tempos em Pádua. O livro não era apenas um tratado técnico, mas um testamento intelectual. Uma afirmação de que, mesmo sob censura, o pensamento podia resistir. A solidão de Arcetri era profunda. Galileu perdeu amigos, viu discípulos se calarem e sentiu o peso da condenação. Mas também encontrou consolo em sua filha, Maria Celeste, que vivia em um convento próximo e trocava cartas com ele. Nessas correspondências, havia afeto, fé e uma delicadeza que contrastava com a dureza do mundo exterior. Era um vínculo que o mantinha humano. Mesmo cego, Galileu continuava a ensinar. Recebia visitantes, discutia ideias e mantinha viva a chama da curiosidade. Sua casa tornou-se um ponto de resistência silenciosa, onde o saber não se curvava à autoridade. Ele sabia que não veria a mudança que desejava, mas também sabia que havia plantado as sementes. Em 8 de janeiro de 1642, Galileu morreu em Arcetri. Não como um herege, mas como um prisioneiro da própria lucidez. Seu corpo foi enterrado discretamente, mas sua obra já circulava pelo continente. A ciência havia perdido um mestre, mas ganhava um mártir da razão. O legado de Galileu. Encerramos a biografia de Galileu não com tristeza, mas com reverência.
O homem que ousou olhar para o céu e dizer o que via tornou-se símbolo de uma nova era. Sua vida foi marcada por descobertas, conflitos e coragem, e seu legado atravessou séculos, iluminando o caminho da ciência moderna. Galileu não apenas observou o universo. Ele ensinou que a natureza fala em linguagem matemática, que os fenômenos podem ser medidos, testados e compreendidos. Essa ideia, simples e revolucionária, transformou a física, a astronomia e o próprio conceito de verdade. Ele não foi apenas um astrônomo, foi o arquiteto do método científico. Sua condenação pela Inquisição não apagou sua influência. Pelo contrário, tornou um símbolo da luta entre razão e dogma. Galileu passou a representar todos os que ousam pensar diferente, todos os que desafiam o poder em nome da verdade. Sua história é lembrada não apenas por suas descobertas, mas por sua resistência. Ao longo dos séculos, cientistas como Newton, Einstein e Hawking reconheceram sua importância. Cada um, à sua maneira, continuou o trabalho iniciado por Galileu: decifrar o universo com olhos livres e mente aberta. Sua visão sobre o movimento, a gravidade e os corpos celestes permanece como base do conhecimento físico até hoje. Mas talvez seu maior legado seja humano. Galileu mostrou que pensar é um ato de coragem. Que observar, questionar e duvidar são formas de liberdade. Que mesmo sob censura, a verdade encontra caminhos para sobreviver. Ele não apenas mediu o céu, ele ampliou os limites da consciência. E assim, o homem que começou desmontando candelabros em Pisa terminou iluminando gerações. O universo, antes imóvel e perfeito, tornou-se dinâmico e acessível. E Galileu, com sua luneta e sua teimosia, tornou-se o farol de uma nova forma de ver o mundo. A luz que ele acendeu nunca se apagou.